boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre 3 assuntinhos de topografia que são muito importantes para dar continuidade à nossa disciplina, tá? Hoje vamos falar um pouquinho sobre erros, tá? Sobre escalas e sobre orientação. Ninguém vai sair daqui desorientado, tá? Então, vamos lá para a gente não perder tempo. Vamos falar sobre erro, né? Na topografia, a palavra erro, ela, de certa forma, ela não é considerada ou interpretada de forma negativa. Por quê? Porque toda medição, ela tem erro. De alguma forma, esse erro ele vai existir na medição e dependendo desse erro ou de como ele foi tomado, ele pode ser corrigido ou ele pode ser tolerado. Então, existem aí alguns tipos de erro em topografia, tá? Mas qualquer medição na nossa bonita aqui da topografia, ela jamais estará isenta de erro, tá ok? Então, que tipos de erros são esses? Bom, eu tenho erros naturais. O que são os erros naturais? São aqueles ocasionados por fatores ambientais. Temperatura, vento, refração, pressão atmosférica, ação da gravidade. E os erros naturais, eles podem ser também erros sistemáticos. E que dificilmente eles vão ser evitados. Eles vão, de alguma forma, ser evitados. Então, como eu falei, eles são passíveis de correção, desde que sejam tomadas devidas precauções durante a medição. Então, por exemplo, você está trabalhando vai fazer a medição das extensões das laterais de uma praça, e você está com uma trena de lona, está muito quente, essa trena ela ficou exposta ao calor, ao sol, então, e aí você tem que fazer esse levantamento tipo no pingo da meia-dia. Cuidado! Né? Por quê? Porque a trena de lona, ela é de um plástico, né? Feita de um plástico, e esse plástico ele tem elasticidade. Então, evitar de puxar muita trena, evitar de fazer determinados levantamentos em determinados horários, por causa da temperatura, por causa do calor, né? Então, esses tipos de erro, não é que dá assim, dá para serem evitados, mas a gente procura fazer com que esses levantamentos eles possam ocorrer em um período em que haja menos influência desses fatores externos, que são esses fenômenos naturais. Está ventando muito, então assim, você tem que ter cuidado com ele, porque ele pode gerar aí um problema para o teu levantamento. Um outro tipo de erro são os erros instrumentais, tá? São os erros dos equipamentos. São aqueles ocasionados por defeitos ou imperfeições dos instrumentos ou aparelhos utilizados nas medições. Também a gente pode chamá-los aí, podem ocorrer também erros acidentais e ocorrem aí de forma ocasional. Eles podem ser evitados e ou corrigidos com a aferição ou a calibragem do teu aparelho. Então, eu posso aferir ou calibrar, por exemplo, o teodolito de tempos em tempos, você tem que estar calibrando, você tem que estar fazendo a correção nele, para com que ele não gere leituras erradas, ou valores de leituras que eles vão ser maior ou menor do que o que é para ele estar medindo corretamente. Então, você sempre tem que estar fazendo calibragem e aferição dos equipamentos. Trena, quando você utiliza muito uma trena de lona, então com o tempo ela vai esticando. Então, por exemplo, uma trena que ela tem uma medida máxima de 10 metros. Aí faz muito tempo que você está utilizando ela, puxa muito essa trena, então de uns tempos depois ela não vai estar mais medindo 10 metros. Ela vai estar medindo 10 metros e, sei lá, 5 centímetros. Então, aí, toda vez que você medir 10 metros, na verdade, você não está medindo 10 metros. Você está medindo 10 metros e 5 centímetros. Mas você está anotando como se fosse 10.
Aí se você faz uma tomada de 3 medidas de 10, você não está medindo 30 metros. Você está medindo 30 metros e 15 centímetros, mas você está anotando 30. E aí você tem um erro de 15 centímetros. E dependendo desse levantamento, esses 15 centímetros eles podem fazer muita diferença no final desse teu levantamento. Então, são erros que nós temos que ter cuidado, tá ok? E tem também os erros pessoais, tá? São aqueles ocasionados pela falta de cuidado do operador. Os mais comuns é fazer uma leitura angular errada, uma leitura na régua errada, na trena, na contagem do número de treinadas. Isso aqui acontece muito. Vamos medir aqui, eu só tenho uma trena de 10 metros, como eu exemplifiquei. E aí, por exemplo, você tem uma trena de 10 metros, tinha que ser... e aí você mede ela 5 vezes, né? Para tomar 50 centímetros. Então, eu tenho também os erros pessoais, tá? Os erros pessoais são aqueles que eles ocorrem devido a uma falha do operador, da pessoa que está operando o equipamento. Pode ser um erro de leitura, pode ser um erro na medida, pode ser um erro no número de treinadas, no ponto de visada errada. Era para eu visar no poste, eu visei, foi na quina do muro, né? Ou um equívoco na hora de fazer o estacionamento do equipamento de forma correta, né? De nivelar esse equipamento. E eles também são chamados aí de erros grosseiros, porque eles podem ser facilmente corrigidos, bastando apenas que você tenha uma atenção maior naquilo que você está medindo, né? E eles não devem ocorrer jamais, porque não tem como você corrigir. Por exemplo, na corrigir assim, no momento, né? Porque depois você tem que fazer o levantamento de novo. Por exemplo, você está fazendo um levantamento com teodolito e aí, ao invés de você ter lido, sei lá, 90 graus, 30 minutos e 55 segundos, aí você foi olhar ali e ao invés de escrever 90 graus, você escreveu, sei lá, 92. Então, assim, esses 2 graus não foi um erro da medição, foi um erro ali do operador que não teve aquela atenção. Então, isso é muito perigoso e você tem que prestar atenção na hora de tomar as medidas, de fazer as medidas, de estacionar corretamente o aparelho, de nivelar o aparelho corretamente para você não ter esses erros, porque eles são difíceis de corrigir, praticamente não tem como, você vai ter que refazer, porque você não sabe exatamente onde foi esse ponto de erro, é complicado encontrar. É importante ressaltar que alguns erros, olha só, eles se anulam durante a medição ou durante o processo de cálculo. Portanto, um levantamento que aparentemente ele não apresenta erros, não significa necessariamente que ele esteja correto. Então, assim, hoje em dia, você tem bastante precisão com relação aos equipamentos dispostos no mercado. Você consegue fazer bons levantamentos, mas assim, você tem que ter bastante atenção na hora de realizar os procedimentos para que não ocorram justamente essas falhas, tá ok? Então, isso aí foi sobre erros, tá? Vamos aqui passar para o próximo conteúdo. A escala! A escala, eu sei que vocês já viram de outros períodos. A escala é um assunto bem simplesinho, mas vale a pena ser revisado, né? Então, nós sabemos que a escala é a relação entre o valor de uma distância medida no desenho, deixa eu pintar aqui bem bonitinho, ó, medida no desenho, e a sua correspondente medida no terreno. Então, uma relação entre a distância, o tamanho desse objeto feito na representação gráfica, no desenho, e essa relação pelo seu tamanho real, por aquilo que é o tamanho verdadeiro dele, né? Ou também eu posso considerar que a representação em papel
de uma porção da superfície terrestre em uma escala reduzida, né? Eu tenho que reduzir esse tamanho porque, por exemplo, imagina aí, só tamanho, sei lá, de uma sala de aula, né? Quantos metros quadrados de papel você precisaria para representar a planta baixa dela se você fosse fazer essa representação no tamanho real de uma sala de aula, né? Quantos metros quadrados de papel você precisaria? Então, o que é que acontece? Para eu poder representar, né, graficamente o desenho dessa sala de aula, eu reduzo o tamanho dela para um tamanho que caiba em um determinado tamanho de papel. Consequentemente, as escalas utilizadas na topografia são exatamente escalas de redução. São escalas que vão pegar o tamanho normal, o tamanho real desse objeto, e eles vão reduzir para com que eles caibam aí numa folhinha de papel. Então, olha, vamos só dar aquela relembrada, olha só. Eu tenho uma representação cuja distância no desenho é de 5 centímetros. E no tamanho real, né, esse objeto ele mede 0,5 quilômetros ou 500 metros. Eu pergunto, qual é a escala que foi utilizada para fazer esse desenho para que um objeto, né, uma distância de 500 metros ou de meio quilômetro, ela tenha 5 centímetros em um papel? Então, como é que eu vou fazer? Então, a escala, olha só, ela é um valor, né, de módulo que é representada a sua unidade pelo esse valor de redução. Por isso que o módulo, né, o valor inteiro, ele fica aqui embaixo, porque ele vai reduzir o tamanho real, né, da unidade tantas vezes para com que ele diminua. Então, a escala ela é a relação do desenho, do tamanho do desenho no papel para o seu tamanho real, tá? Então, como é que vai ser? A escala é 5 centímetros sobre 0,5 quilômetros, que foram os valores dados na questão. Agora, observa só. Eu tenho aqui uma determinada unidade de medida e aqui eu tenho outra, ó, né? Tenho grandezas diferentes. Eu tenho centímetro e eu tenho quilômetro. O que eu vou fazer? Ou eu passo 5 centímetros para quilômetro ou eu passo 0,5 quilômetros para centímetro. Então, fica 5 centímetros sobre 50.000 centímetros, porque 0,5 quilômetros equivale a 500 metros e 500 metros equivalem aí a 50.000 centímetros. Eu corto 5 com 5, vai dar 1. Então, a minha escala é 1 para 10.000. E aí, olha só, a escala escolhida para melhor representar a porção do terreno a ser levantado deve ser aquela de maior módulo, ou seja, cuja sua razão ela seja menor. Então, quanto maior esse valor aqui do M, quanto maior ele for, mais reduzido vai ser o meu desenho, a minha representação. O que é que eu tenho que ter cuidado aqui? Seguinte, o meu cuidado aqui é justamente para que eu não perca as principais informações desse objeto que eu estou representando. Então, por isso que eu tenho que ter um discernimento na minha escala. Porque, por exemplo, você vai trabalhar para representar alguma coisa, uma extensão que ela tenha 10 metros. Aí, de repente, não é interessante você trabalhar 10 metros, por exemplo, em uma escala, sei lá, de 1 para 1.000, porque em uma escala de 1 para 1.000, 1 centímetro tem 10 metros. Então, o desenho que eu faria de 1 centímetro dessa extensão já estaria representando os 10 metros. Aí eu perderia algumas informações, né? Ou muitas informações. Então, eu tenho que procurar fazer essa compatibilidade de escala com relação ao tamanho real do meu objeto. Bom, continuando ainda sobre escalas, o que nós vamos ver agora é um outro tema referente também, que se chama aí erro de graficismo. Ou também, né, a questão que pode ser outra forma de ser chamada é a precisão do levantamento, que é esse Ezinho bonitinho aqui, olha como ele é bonito. Então, o que é o erro de graficismo, né? É o nome dado ao raio de menor círculo no interior
do qual se pode marcar um ponto com os recursos do desenho. O valor do erro de graficismo para levantamentos topográficos desenhados manualmente é de 0,2 milímetros, ou 1/5 do milímetro, né? O que é que isso significa, né? O que é que o erro de graficismo? É a mínima unidade ali que eu posso representar, né, algo do meu desenho. Então, o mínimo do mínimo seria o erro de graficismo. Alguma coisa que eu represente, um ponto, uma extensão, que ele passe desse valor do erro de graficismo, eu já vou estar aí perdendo a precisão do meu desenho. Eu já vou estar perdendo informação. Então, olha só, para desenhos efetuados por plotadores automáticos, este erro ele pode ocorrer em função da resolução da impressora, tá? Que poderá ser maior ou menor. Assim, a escala escolhida para representar a porção do terreno levantada, ela também tem que ser considerada quando eu vou fazer a minha plotagem. O que é que isso significa? É assim, você tem um desenho e você fez ele no computador, você vai fazer a impressão dele. O que é que acontece? Você vai definir as larguras das linhas, porque a largura da linha no desenho técnico, ela vai te dar uma informação também, né? Ou a forma dessa linha, né? Uma forma para você representar uma cerca, uma forma para você representar um lago, né? Uma região. Então, existem essa questão da espessura da minha linha, né, com relação à escala e àquilo que eu estou representando. Então, o que é que acontece? O que é que ele quer dizer? Um ponto que eu faço, um pontinho que eu faço no meu desenho, ele vai estar representando alguma coisa. E a união de vários pontos, ela vai fazer uma reta, né? Isso aí vem lá na física, vetor, não sei o que lá. O que é que acontece? Dependendo da espessura dessa minha linha aqui, de quanto mais espessa ela for, do tipo da minha linha, deixa eu ver se eu tenho aqui uma que eu não tenho, mas tipo, quanto mais espessa ela for e ela estiver representando ao menos um objeto, alguma coisa, eu vou estar perdendo informação e eu vou estar gerando erro de graficismo, porque também vai depender da escala. Então, se eu trabalho com espessuras de linha muito grossas para uma escala maior, uma escala menor, vai depender da informação do desenho. Eu posso estar aqui dentro, eu posso estar perdendo informação. Então, eu tenho que ter cuidado com a espessura da minha linha, justamente porque ela pode, dependendo da escala e da informação que eu tenho, ela pode estar aí gerando um erro de graficismo e você pode estar perdendo uma informação, que seria muito importante. Esse pezinho aqui, ó, o que é que ele é? É a incerteza, o erro ou precisão do levantamento topográfico. Então, os levantamentos topográficos, eles são trabalhados com determinadas precisões. Você pode trabalhar com precisão de 5 centímetros, de 10 centímetros. Então, esse pezinho aqui é ele que vai me dizer qual é a precisão, até onde eu posso errar no meu desenho, né? Então, essa aqui seria a relação. A minha escala, ela tem que ser, né, menor ou igual ao erro de graficismo sobre a minha precisão. Vamos ver aqui uma questãozinha, né? Ó. Em uma representação de uma região na escala 1/50.000, considerando o erro de graficismo igual a 2 milímetros, calcule a precisão do levantamento. Ou seja, se você tiver, né, já que se você tiver um valor de graficismo, eu quero que o meu erro de graficismo ele chegue até ali 2 milímetros, mas qual é a precisão que eu vou ter no meu desenho, dependendo da minha escala. Então, vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer, né? A minha escala é 1/50.000, que tem que ser menor ou igual a 0,02 centímetros, porque aqui está em milímetro, né? Sobre P. P é o que eu quero saber, que é a minha precisão.
Então, o meu P, ele tem que ser menor ou igual a 50.000 vezes 0,02. Por que eu passei esses 2 milímetros aqui? Por que eu passei ele para centímetro? Para ficar o quê? Né? Unidade de medida igual com unidade de medida para eu poder fazer meu cálculo direitinho. Então, vai ser 50.000 vezes 0,02. Ou seja, a minha precisão será aí, né? Tem que ser menor ou igual a 1.000 centímetros, ou então ela tem que ser aí menor ou igual a 10 metros. A minha precisão tem que ser menor ou igual, ou seja, eu só posso ali errar até 10 metros. Mais do que isso, eu vou estar perdendo informação, porque eu vou estar influenciando, através da minha escala e através do valor do erro de graficismo, o meu desenho. Eu vou estar perdendo informações. Então, eu tenho também que ter um cuidado quando eu for definir a espessura da minha linha, quando eu for definir a minha escala, né? Para com que eu não perca informações importantes sobre aquilo que eu estou representando. Lembrando que a topografia é o quê? Topografia é a representação gráfica de uma porção limitada de um terreno. Então, todas as informações possíveis que eu puder captar com relação ao modelado do terreno, né, a forma do terreno, relevo, a alguma benfeitoria que tenha, ou alguma vegetação arbórea, arbustiva, que ela influencie no que eu vou projetar em cima desse terreno, eu tenho que obter essas informações da localização direitinho desses pontos, ou de como é esse terreno, para com que eu possa fazer o meu projeto de engenharia em conformidade com o terreno, ou, né, sugerir algumas modificações nesse relevo desse terreno para com que ele se adeque ao meu projeto. Então, olha só, a posição do terreno, a posição de um ponto do terreno pode ser determinada com um erro relativo de até 10 metros, sem que isto afete a precisão do meu desenho, da minha carta, da minha planta. Então, posso errar ali, né? Eu posso ter um erro de até 10 metros que ele não vai ser afetado, mas que acima disso aí, eu vou estar aí infringindo o erro conforme a questão do graficismo. Bom, agora o que a gente vai falar? Sobre quê? Sobre escala gráfica, tá? A escala gráfica, ela não é nada mais, nada menos do que a representação em forma de desenho, né, da escala nominal ou a numérica, que é que a gente conhece por padrão, né? E também conhece aí as duas formazinhas mais básicas, como a escala nominal ou a escala numérica. Ela se apresenta, né? Por exemplo, escala 1 para 500. Então, 1 sobre, dois pontinhos, 500, ou 1 sobre, né, 500. Eita, letra bonita, menina. Então, por que eu utilizo a escala gráfica? Para que ela me serve, então, se eu já tenho a escala numérica? Vou ter aqui um textinho lindo para vocês, olha só. Esta forma de representação da escala é utilizada principalmente para fins de acompanhamento de ampliações ou reduções de plantas ou cartas topográficas em processos fotográficos comuns ou xerox, cujos produtos finais não correspondem à escala nominal. Você tem uma planta que ela está numa escala X. Aí, não, diminui o tamanho dela aí, só dá um zoom aí, diminui aí para ela caber numa A4, alguma coisa nesse sentido. Então, quando você faz isso, que você tem o quê? A escala gráfica, mesmo que ocorra essa redução ou essa ampliação, sei lá, se você tem essa escala aqui no teu desenho, você mantém a escala original com que ela foi desenhada, porque ela vai servir de um comparativo. Por exemplo, esse segmento aqui, ai que linha feia, mas vai ficar aí. Esse segmento aqui, ele representa a distância, né, uma extensão de 1 metro. Então, o que é que eu faço? Eu meço esse segmento
E eu verifico no meu desenho, com uma régua, com um escalímetro. Então, eu faço comparativo. Por exemplo, se esse segmento aqui, ele me disse 2 centímetros, e ele representa 1 metro, né? Ou seja, ó, vou colocar aqui, ó, 2 centímetros representam, bem bonitinho, 2 centímetros representa 1 metro. Aí o que é que você faz? Você vai, pega a régua, vai medir o desenho, uma parede, uma extensão de uma rua. E aí, por exemplo, sei lá, você vai medir a extensão da rua e essa extensão, ela deu, sei lá, 10 centímetros. 10 centímetros. E aí você faz a regra de 3 ou faz esse cálculo direto, né? Então, quanto é que tem aqui? Tem 2x igual a 10. Então, x igual a 5, ou seja, 5 metros. Então, você, mesmo que você não tenha a informação da tua escala nominal, que você já não saiba mais definir, devido a ter sofrido muitas ampliações ou reduções do teu desenho, mas se junto do teu desenho via escala gráfica original da escala nominal com que foi feito, foi gerado esse desenho, então aí você não tem problema de você conseguir verificar quais são as reais extensões que estão sendo representadas nesse desenho, né? Como é que eu faço uma escala gráfica? Coloquei aqui um passo a passozinho visurado, olha só. Conhecer a escala nominal da planta, né? Ou fazer essa medição direta, como eu sugeri, de um segmento da escala gráfica. Conhecer a unidade e intervalo da representação. Traçar uma linha reta AB de comprimento igual ao intervalo da escala da planta. Dividir esta linha entre 5 ou 10 partes iguais. Traçar à esquerda de A um segmento de reta com comprimento igual a 1 no intervalo e dividir esse segmento em 5 ou 10 partes iguais, quantas partes você quiser. E aí você consegue determinar com precisão aí determinar a precisão gráfica da escala, né? Por exemplo, essa aqui ela representa a escala 1 para 100. Então, se ela estivesse impressa e você fosse fazer essa medida, aqui teria 1 centímetro, né? Para ela representar a escala 1 para 100, ela teria 1 centímetro, porque na escala 1 para 100, 1 centímetro representa 1 metro. É só você lembrar daquele bizuzinho, como é que eu faço para saber quanto que está representando no real determinada escala? Opa, eu queria a borracha, peraí, aqui. Como é que eu faço esse bizuzinho? Ora, muito fácil. Eu devia ter deixado a escala para 500 aqui, vou fazer ela de novo. Como é que eu faço? 1 para 500. Como é que eu faço para eu saber, por exemplo, quanto que 1 centímetro representa no real a escala 1 para 500? Já que a unidade é centímetro, né? Você corta 1 zero, você corta 2 zeros. Então, aqui é metro. Ou seja, 1 centímetro no meu desenho, na escala 1 para 500, representa 5 metros. E aí você faz qualquer outro tipo de escala. 1 para 1000, corta 2 zeros. 1 centímetro representa 10 metros. 1 para 5000, corta 2 zeros. 1 centímetro para 5000. 1 centímetro representa 50 metros. E assim sucessivamente. E esse desenho aqui da escala gráfica, meu amigo, é a sua imaginação que diz como é que você quer fazer essa representação. Então, isso aí é o conteúdo básico sobre escala gráfica. Outro assunto muito legal que vale a pena ser revisado, né, é a parte do conceito sobre o que é um norte magnético e o que é um norte geográfico, né? Então, vamos dar uma lida aqui nesse textinho, olha só. O planeta Terra pode ser considerado um gigantesco imã devido à circulação da corrente elétrica em seu núcleo, formado de ferro e níquel em estado líquido. Estas correntes criam um campo magnético, é isso aqui, ó. Tal campo exerce uma força de atração sobre a agulha da bússola, fazendo com que a mesma entre em movimento e se estabilize quando sua ponta imantada estiver apontada para o norte magnético. Então, qualquer objeto de ferro, né, ou você magnetizar
uma bússola que você tem, ela vai estar apontando para o norte justamente por causa, né, do efeito desse campo magnético ele tem ao redor da Terra, né? E aí existe o norte magnético e existe o norte verdadeiro. Então, o norte magnético é um norte que sofre essa influência, né, desse campo magnético ao redor da Terra, e o norte verdadeiro ele vai ser exatamente um ponto, né, um ponto imaginário, uma reta imaginária que sai do centro da Terra até a crosta terrestre. E aí o que acontece? Existe essa influenciazinha, ó, esse ângulozinho aqui de diferença entre o norte magnético e o eixo de rotação da Terra, que sai lá do centro da Terra e ela gira, né, um movimento de rotação, e existe um movimento de translação. Então, aquele movimento de rotação que ele faz ao redor dela. O que acontece? De tempo em tempo, por causa dessa influência do campo magnético, essa posição da Terra de rotação ela vai mudando. E aí ocorre justamente essa variação entre o norte, que sofre influência do campo magnético, e o norte da Terra, né? O norte do polo geográfico, que marca o polo norte e o polo sul. Então, existe essa diferença angularzinha aqui. Essa diferença angular aqui, ela se chama, então, a declinação magnética. É a diferença entre o norte verdadeiro e o norte magnético. Em uma determinada época ele está a oeste, e em uma determinada época ele está a leste. Então, a diferençazinha entre eles dois vai dar a declinação magnética, e é isso que a gente vai estudar agora. Uma outra coisinha que sofre influência também dessa questão do efeito da diferença entre o norte magnético e o norte verdadeiro são os ângulos utilizados na topografia, né? Os principais aí são os azimutes e o rumo. Azimute e rumo, elas são direções que elas são influenciadas pelo norte magnético, elas são determinadas a partir do norte magnético, e elas determinam a direção de um posicionamento que eu estou determinando na topografia, o lado de um terreno, né, a direção de uma estrada, a forma do traçado dessa estrada. Então, eu utilizo ou o azimute ou o rumo. O azimute, ela é uma direção, né, formada por um ângulo entre a meridiana de origem, que contém os polos magnéticos, ou seja, entre o norte magnético ou geográfico, vai depender se eu estou trabalhando com o azimute magnético ou o azimute verdadeiro, o azimute geográfico, e essa direção considerada. Ele é medido a partir do norte, e aqui, aí sim, aí aqui pode ser o norte magnético, aí vai ser o azimute magnético, ou o norte verdadeiro, que aí o azimute vai ser azimute verdadeiro. E ele varia de 0 a 360 graus. Ocorre essa variação do azimute. Então, o azimute é um valor angular que determina uma direção que ela inicia do norte até esse alinhamento que eu quero determinar essa angulação. Então, ela pode ser posicionada entre os quadrantes de uma rosa dos ventos, né? Norte, sul, deixa eu marcar aqui com um ponteirinho, né? Marca texto aqui, ó. Norte, sul, leste, oeste. Norte com sul, nordeste. Sul com leste, sudeste. Sul com oeste, sudoeste. E norte com oeste, noroeste. E aí, olha só, o azimute, ele vai crescendo, né? De 0, saindo aqui do norte, até, faz uma volta completa, 360. 180, 180, 360, 180, 180, 360. Então, essa variação, o azimute, ele marca de 0 a 360, que é diferente do rumo. O rumo, ele também, ele é um ângulo que vai determinar
uma posição, né? Vai determinar ali a direção dessa posição. Só que diferente do azimuth, ele pode iniciar ou no norte magnético, norte verdadeiro, ou no sul magnético, sul verdadeiro. E ele só varia, olha só, de 0 a 90 graus. O azimuth de 0 a 360 e ele aqui de 0 a 90. Ou seja, o azimuth é uma volta toda no sentido horário, né? Mesma coisa. O rumo não. Ele vai do norte para o leste e do norte para o oeste, para cá e para cá. E do sul para o leste, do sul para o oeste, variando de 0 a 90. Então, como eu tenho essa diferença e essa limitação até 90 graus, além de saber esse valor da direção, esse valor angular, eu tenho que falar, né, qual é a subdireção também. Ou seja, tenho que acrescentar a sigla da direção. Então, aqui vai ser Nordeste, Sudeste, Sudoeste ou Noroeste. Eu vou dizer esse ângulo, por exemplo, porque se eu só falar assim, rumo 70 graus. Mas é 70 graus para onde? Porque ele só varia de 0 a 90. É 70 graus para o Sudeste, é 70 graus para o Noroeste, é 70 graus para o Nordeste, porque aí sim eu vou poder determinar exatamente onde é essa direção. E aí eu posso fazer essa relação entre azimuth e rumo. Por exemplo, eu estou trabalhando só com azimuth. Ou eu peguei um memorado descritivo e ele estava todo em rumo, mas eu gosto de trabalhar com azimuth. Você pega os valores de rumo e converte para azimuth. Como é que é isso? Rumo no primeiro quadrante é igual a azimuth. Rumo no segundo quadrante é igual a 180 menos o valor do azimuth. O rumo aqui no terceiro quadrante é igual ao azimuth menos 180. E o rumo aqui no quarto quadrante vai ser o valor de 360 menos o valor do azimuth. Porque o rumo ele sempre vai surgir, né, a origem dele, ou é a partir do norte, ou é a partir do sul. E aí eu posso fazer essas correlações. Deixei aqui na lateralzinha, as principais relações e os valores. Se você, por exemplo, tiver azimuth e quiser transformar em rumo, você também pode. Se você tiver rumo e quiser transformar para azimuth, você também faz. Show? Para fechar nosso conteúdo do dia, o que é que acontece? Vou dar mais uma pincelada aqui sobre declinação magnética, né? É o seguinte, como eu tinha falado, a declinação magnética ela vai ser o ângulo formado entre o meridiano verdadeiro e o magnético, ou seja, entre o norte magnético e o norte verdadeiro. O que é que acontece? Ele também pode ser identificado, se eu não tiver, entre o azimuth ou rumo verdadeiros e os magnéticos, os seus correspondentes magnéticos. Uma outra coisa importante para saber sobre declinação. Essa declinação, ela varia com o tempo e com a posição geográfica. Ela varia com esses dois. Ela pode ser ocidental, negativa quando o polo magnético estiver a oeste, negativo, deixa eu frisar aqui, negativo. Quando o polo magnético estiver a oeste do geográfico, e pode ser também oriental, ocidental, SW, ou oriental, né? No caso contrário, quando o polo negativo ele estiver a leste. Né? Pode ser desse lado ou desse lado. Eu coloquei aqui uma imagem que começou tontinha. Olha só. Então, eu tenho aqui o polo verdadeiro, né? O norte verdadeiro, centro da Terra até o polo norte e o polo sul, né? E o que varia é essa bonita do norte magnético, devido à influência do campo magnético na Terra. Então, em alguns momentos ele vai estar aqui para leste, em outros momentos ele vai estar aqui para oeste, e ela varia com o tempo. Por isso, ela também, olha só, a declinação magnética ela é inconstante. Então, por exemplo, se você fez um levantamento de um terreno em uma determinada época,
e você só vai fazer um projeto, ou vai iniciar um projeto daqui, sei lá, 5 anos, né, 10 anos, 8 anos, e você tem todo esse posicionamento baseado no levantamento do dia que você fez, você precisa fazer o cálculo da declinação magnética do dia que você estava para o dia atual, para você poder posicionar esse desenho de forma correta na superfície terrestre. Então, eu tenho a posição, vou ter que fazer o posicionamento dele correto e calcular a declinação magnética do dia que você for fazer a locação do teu prédio, ou for colocar os vértices desse terreno, então você precisa do valor da declinação do dia, se o teu levantamento, hoje em dia isso é frequente, ele não estiver aí georreferenciado, tá? E por causa disso não existe assim uma fórmula correta, a declinação magnética ela sempre vai ser x, y, z, não. Devido a essa variação, né, ocorrem diferentes valores de declinação magnética para diferentes locais de posicionamento na Terra, onde você está posicionado. E ela varia com o tempo. Então, a cada dia, essa declinação ela muda. Né? E, às vezes, por exemplo, no mesmo período, ela vai mudar de um estado para outro. Por quê? Porque existe a influência do polo magnético no local onde você está. Então, você sempre que você fizer um levantamento, você tem que anotar a data desse levantamento, porque com o passar do tempo, esse posicionamento ele muda, porque a Terra vai mudando essa rotação de eixo que ela existe, e aí se você não fizer essa correção para a época atual, você pode estar posicionando, né, locando o teu terreno, locando o teu projeto de maneira errada, e aí o teu terreno, o teu projeto, ele fica torto, e você não sabe por que que é. Por quê? Porque existe a declinação magnética e ela influencia o posicionamento da Terra. Então, você sempre tem que ter a data do teu levantamento e com os valores de azimutes e rumos do levantamento que você fez, na data que você fez, se você tiver tirado pelo norte magnético. Então, o que que acontece? Você tem que recalcular isso para quando você for fazer essa alocação, você estar posicionando ela de maneira correta. Olha só, então, ó, aqui algumas imagens para ilustrar bem, né? O norte verdadeiro é justamente essa linha aqui que passa na parte central do Polo Norte, até o centro da Terra, e ele vai sair lá no Polo Sul. Ele não sai torto assim não, tá, gente? A minha linha porque é torta mesmo. E o norte magnético, ele vai ser justamente, ó, essa variação aqui com relação ao norte verdadeiro, justamente por causa desse movimento de rotação que a Terra faz e dessa influência do campo magnético que existe ao redor da Terra, que vai fazendo essa mudança de rotação. E é por isso que nós temos aí diferentes estações do ano. Como é que a gente pode observar isso também? A partir, por exemplo, da sombra do Sol de um mesmo local, em diferentes épocas do ano, a gente observa que ele vai mudando, e essa mudança ela é influenciada justamente pelo campo magnético. Vou já responder essa sua pergunta, tá bem aqui, ó. Como é que eu faço esse cálculo da declinação magnética? Boa pergunta. Bom, para que eu possa executar esse cálculo, eu vou precisar de alguns dados, tá? Eu vou precisar da latitude, da longitude, e eu vou precisar de uma carta de declinação magnética. Professora, latitude e longitude, eu lembro disso só do ensino médio, lá na disciplina de geografia. Vamos fazer uma revisãozinha sobre isso também. De posse do posicionamento, né? Do ponto que eu quero determinar, de um vértice, né? De um lado, de um terreno. E de uma carta de declinação magnética da região, né? Eu consigo obter o valor da declinação magnética através dessa fórmula aqui, ó. Declinação magnética é igual ao valor interpolado de uma curva isogônica, mais o quê? O ano
mais a fração do ano, que isso aqui é o quê? É a diferença entre o ano atual que eu estou, que eu quero fazer essa correção do meu levantamento, para o ano onde que foi, para o ano que essa carta de declinação magnética ela foi elaborada, multiplicado pelo valor interpolado da curva isopórica. A curva isogônica, ela determina o valor da declinação, o valor angular, 21 graus, 22 graus, 23, 24, 26, 27, 30, 40, 50. E a isopórica, ela vai me dar a determinação de minutos, tá? Minutos, de frações do ângulo, né? Minutos e segundos. E aí, de posse desses dados e através dessa formuleta, dependendo da época do ano, eu consigo determinar a declinação magnética para aquela época, tá? Para aquela época. Uma carta de declinação magnética é uma bichinha bonitinha dessa aqui, um mapa lindo, né? Esse aqui é de todo o Brasil, então por isso que ele aparece assim pequenininho para vocês. Essa carta de declinação, ela é do ano de 2012, tá? O responsável pela elaboração e pela produção dessas cartas de declinação é o Observatório Nacional, tá? Ministério da Ciência e Tecnologia, Observatório Nacional. E aí ele tem aqui a legendinha onde ele mostra a declinação magnética, a curva isogônica, a variação anual, são os minutos, né? E os décimos do grau, minuto segundo, são as curvas isopóricas. E tem os pontos onde ficam, esses pontinhos pretos são os pontos onde ficam as estações magnéticas que ficam fazendo essas medições. E esse pontinho azul é onde fica o Observatório Nacional. Aqui tem os valores de fração do ano, ela apresenta a fórmula, ela apresenta até um modelo de como que faz esse cálculo. E aqui os dados referentes à fonte desse mapa. Então, aqui tem todas as informações angulares de declinação. Aqui eu ampliei um pouquinho a questão das frações do ano. Então, por exemplo, se eu for fazer um levantamento hoje, de 2021, através dessa carta para determinar a declinação magnética de algum ponto aqui do Piauí, o que é que eu vou fazer? Vai ser 2021 menos 2012 mais a fração do ano. A fração do ano referente à época que eu estou. Hoje são 8 de fevereiro, né? Então, 8 de fevereiro fica aqui entre 1º de janeiro, 19 de janeiro, não. 20 de janeiro a 24 de fevereiro, a fração do ano seria 0,1. Então, ficaria 2021 menos 2012 mais 0,1. E eu teria o valor do ano mais a fração do ano. Para terminar, vamos fazer aqui um cálculozinho de declinação magnética, tá? Então, eu quero saber qual foi o valor da declinação magnética bem aqui na cidade de Curitiba, no dia 27 de outubro de 2003. Aí eu tenho um levantamento para ser feito, que foi lá em outubro, eu preciso saber do valor dessa declinação magnética. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar uma carta de declinação magnética, essa aqui, observe, ela é do ano de 2000, e eu vou medir a distância entre as curvas isogônicas e as curvas isopóricas, e uma curva isopórica, uma isogônica de referência até a cidade de Curitiba. Então, eu faço a medida entre duas curvas isogônicas, menos 17 e menos 18, medi uma régua escalímetro de 2,4, e entre uma curva isogônica, eu escolhi aqui a menos 17, e a cidade de Curitiba, deu 1.000 centímetros, eu anoto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para as isopóricas. Entre uma isopórica e outra, deu 2,4 também. E entre uma isopórica e a cidade de Curitiba, deu 0,2 centímetros. Observe que eu também escolhi aqui essa isopórica, menos 7, tá? Para a cidade. Eu posso escolher qualquer curva isopórica, isogônica? Não! É a curva isopórica, a isogônica, cujas elas estão entre a cidade que você aí... A cidade tem que estar entre elas para com que você possa fazer essa medida, tá? Sempre as mais próximas do ponto que você quer determinar a sua declinação.
Beleza, então você fez as medidas. Aí agora o que é que você faz? Calcula a isogônica. A isogônica vai ser o quê? 1 grau é menos 17 a menos 18, é o valor de 1 grau. Deu 2,4 centímetros. X graus vai equivaler aí a 0,5. Então, fazendo a regra de 3, eu encontrei esse valor de 0,20, 83,3. O que é que eu faço? Curva isogônica, então, vai ser o valor da curva isogônica a partir de onde eu fiz a medição, mas esse valor dessa fração do grau que eu encontrei. Ah, professora, mas está lá negativo, por que a senhora está falando mais? Porque eu peguei da menor para a maior. Eu tenho que considerar um sinal. E se for por meio matemático, menos com menos na operação de adição e subtração, eu mantenho o sinal e somo os valores. Agora, eu vou interpolar, também fazer essa interpolação na curva isopórica, que eu anotei. Meio minuto equivale a 2,4 centímetros, porque a curva isopórica é menos 7, menos 7,5. X minutos equivale a 0,2. Então, calculando, regrinha de 3, x minutos é igual a 0,041. Então, a curva isopórica vai ser menos 7 minutos menos esse valor, que equivale o quê? A menos 7,041 ou 0 graus, 7 minutos e 2,5 segundos. Se você colocar aqui 30 segundos, que é a metade de 1 minuto, né? Igual a 2,4x igual a 0,2, vai dar a mesma coisa, vai dar 2,5 minutos. Faça o cálculo aí que você vai ver. Aí agora eu vou calcular a fração do ano. Então, o ano que eu quero saber a declinação é 2003. O ano da carta de declinação magnética é 2000, então eu tenho 3 anos. A data que eu quero saber é 27 de outubro, então a fração do ano é 0,8. Agora eu aplico tudo na fórmula. Declinação magnética vai ser menos 17,2083 graus, mais 3 mais 0,8, ano, fração do ano, multiplicado por menos 7,041. Então, isso aqui vai dar menos 17,2083 mais menos... Ah, esqueci de botar entre parênteses, gente, desculpa, tá? Menos 26,75,83,33,08 minutos. Então, por que a gente fez aquela revisão sobre grau decimal e sexagesimal? Tá bem aqui. Eu vou pegar agora e transformar tudo isso para grau sexagesimal, todos dois, para ficar melhor de eu fazer o cálculo. Então, menos 17,20833 equivale a menos 17 graus, 12 minutos e 30 segundos. E menos 26,7583,3308 minutos equivale a 0 graus, 26 minutos e 45,5 segundos. Eu faço agora o somatório, mantenho o sinal e somo. A minha declinação magnética na cidade de Curitiba no dia 27 de outubro era 17 graus, 39 minutos, 15,5 segundos. Uhul! Então, aí é um exemplozinho do cálculo de declinação magnética.